Boa noite, irmãos, amigos e seguidores inscritos nesse canal. Vai tudo bem com você? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de estar falando com você acerca do sofrimento do Filho de Deus. É um período em que a nação ela comemora a Páscoa, né? Então nós vamos estar tratando um pouco sobre o sofrimento do Cordeiro de Deus. E não há texto bíblico melhor para retratar isso do que o de Isaías, capítulo 53, e eu vou tomar por base o verso de número 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse texto, ele nos traz um relato sobre o ministério de Cristo. Jesus, que deixou a companhia dos querubins para se fazer carne e habitar entre nós. Deus, ele sendo Deus, o Filho de Deus, ele se esvaziou. Sendo Deus grandioso, ele se humilha até a morte de cruz. Jesus, sendo o Rei dos Reis, ele se faz servo. Sendo ele o Cristo eterno, ele se torna um bebê ali embrulhado na manjedoura. Tudo para que ele pudesse cumprir o plano de Deus para a minha e a sua vida. E ele cumpre esse plano de uma forma espontânea, de uma forma amorosa, porque o único e exclusivo projeto de Jesus era buscar e salvar o perdido, salvar o pecador, desfazer as obras do diabo, vencer o pecado, triunfar sobre os principados e sobre as potestades, levar cativo o cativeiro, estabelecer o reino de Deus, conquistar o seu e o meu coração, para remir assim a sua vida. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus, ele não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Ele não veio para ser colocado num trono, mas para ser colocado, pregado na cruz. Jesus, ele não nasceu para viver. Jesus, ele nasceu para morrer. E hoje eu quero convidar você para que você me acompanhe nessa trajetória. Vamos acompanhar os passos de Jesus. Vamos olhar para as suas feridas. Eu quero que você, nesse olhar que você vai ter com relação à trajetória do ministério de Cristo, considere o triunfo dele, enxergue a sua recompensa. O sofrimento de Jesus, ele cresceu diante de Deus. É como o próprio profeta Isaías, ele retrata aqui nesta profecia do capítulo 53. Cresceu diante de Deus como renovo. A terra era inimiga daquele renovo, seca, árida, negou para aquele renovo a seiva. Ele foi, conforme o que o profeta retrata na profecia, torturado, retorcido, planta feia, não tinha nobreza nenhuma, não atraía quem passava por ela. É o que diz o verso de número 2. Sim, o sofrimento de Jesus foi um sofrimento repugnante. O verso de número 3,
do capítulo 53 de Isaías, diz que quando os homens, ao contemplar Jesus, os homens escondiam de Jesus o seu rosto. Então o sofrimento de Jesus, ele não causava preocupação nenhuma, porque o profeta diz que dele não fizemos caso. No sofrimento, o mestre a quem eu sirvo, a quem você serve ou deva servir, ele tem uma experiência íntima, uma experiência longa, porque o profeta diz que ele era homem de dores e sabe o que é padecer. Olha o sofrimento moral pela qual ele passou. O próprio verso de número 3 diz que ele foi rejeitado. Jesus, ele foi desprezado, mas diz o texto da profecia que ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens, rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, a palavra de Deus diz, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Os religiosos da sua época chamaram Jesus de fanático, chamaram Jesus de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão e até de possesso de demônios, de Beelzebul. Ele foi rejeitado pela multidão que o ovacionava, aquela multidão que estava empolgada com os seus milagres. Agora, como uma grande multidão, como uma reunião de indivíduos sanguinários que perversamente gritam diante da autoridade na época constituída, que era Pilatos. Agora, numa só voz, eles dizem: crucifica-o, crucifica-o, e não fica só aí. Eles dizem: caia sobre nós o sangue dele. Jesus foi rejeitado pela multidão de discípulos que, entre alguns deles, não gostavam da pregação radical, que no mesmo momento em que começa o seu sofrimento, esses o abandonam e não o seguem mais. Ele foi rejeitado ali pelas autoridades romanas, que começaram a se sentir incomodada pela presença de Jesus. Entre essas autoridades está Herodes o Grande, que quis matar Jesus ainda quando era criança. Pilatos, que covardemente agora entrega Jesus para ser crucificado. Herodes o Antipas, que escarneceu Jesus quando Jesus não quis fazer milagres para satisfazer ali os caprichos daquele monarca. Jesus, ele foi rejeitado também pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, conta-nos a palavra de Deus, forjou ali testemunhas falsas para acusar Jesus. Acusaram Jesus de ser blasfemo, cuspiram no rosto do meu mestre. Sim, levaram ele até Pilatos. Ele foi rejeitado até mesmo pelos apóstolos, que na sua agonia maior, o que eles fizeram? Fugiram de Jesus, abandonaram Jesus. Jesus, ele foi rejeitado por Judas, que o traiu, que o vendeu por preço iníquo. Jesus, ele foi rejeitado até mesmo por Pedro, que o negou por 3 vezes de forma covarde, afirmando de forma categórica, jurando, praguejando que não conhecia Jesus. Jesus, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Lembram da exclamação que Jesus fez na cruz do Calvário? Deus meu, por que me desamparastes? Ele ainda tem sido nos dias atuais
meu amigo, minha amiga, rejeitado por todos aqueles que amam mais o pecado do que aqueles que levam sobre si a cruz que ele oferece. Porque ele fala para os seus seguidores, aqueles que quiserem seguir, tome a sua cruz e o siga. Mas Jesus, na sua trajetória ministerial, ele ainda sofre a humilhação. Meu amigo, você sabe o peso de uma humilhação. O sinédrio humilha Jesus, cospe em Jesus. Os soldados humilharam Jesus, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, deram-lhe pancadas na cabeça. Jesus, ele foi humilhado, tendo ele que carregar uma cruz pelas ruas mais agitadas de Jerusalém. Agora imagine, sendo ele companheiro de ladrões, como se Jesus fosse da mesma estirpe daqueles ladrões. Jesus foi humilhado pelos açoites, pela gritaria infernal de seus algozes, que pelo escárnio daquela multidão tresloucada, de repente lançava sobre ele aquela humilhante situação de ter que passar por todo aquele momento por amor a mim e a você. Jesus verdadeiramente foi despido na cruz, porque rasgaram as suas vestes. O texto sagrado diz que ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Ele foi humilhado quando o clamor que estava com sede e lhe deram vinagre para aguçar-lhe a tortura. Jesus passou pelo sofrimento físico, pelo semblante desfigurado. Quando Jesus foi ali pregado na cruz, toda a maldade do meu e do seu pecado estava sobre Jesus. Toda a feura, meu amigo, da minha e da tua iniquidade estava sobre ele. Toda mentira, todo crime horrendo, todo adultério desonroso, toda maldade vil, toda impureza nojenta estava caindo ali sobre ele. Percebam que o texto diz que o seu rosto ficou transfigurado. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição. Naquela hora não havia mais beleza em Jesus. Ele estava carregando no seu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, toda a nossa sujeira, toda a nossa desgraça. As feridas de Jesus eram as nossas feridas que estavam nele. As chagas de Jesus eram as nossas chagas. Sim, a sua morte era a nossa morte. Toda a tragédia do mundo, imagine aí, naquela época, nos dias de hoje, em toda a trajetória da humanidade, toda a tragédia do mundo estava sobre Jesus. E isso, meu amigo, é tremendo. Isso é necessário que você pare e reflita. Veja as torturas pelas quais Jesus passou. Na noite em que o mestre ele foi preso, a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Conta-nos o texto sagrado. Mas observe, sendo Jesus o libertador, ele foi preso. Sendo santo, ele foi escarnecido como criminoso. Sendo Deus, louvado pelos querubins, Jesus foi cuspido pelos homens. Sendo Criador, ele foi açoitado pela criatura.